queridos, a paz do Senhor a todos. Estamos felizes, né? Hoje, lição 8, do dia 23 de agosto de 2020. E o assunto da lição é: as causas da desunião devem ser eliminadas, né? Você pode ver a revista. Olha aí, que revista legal, né? Muito boa. E o texto áureo diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A verdade prática diz: a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Sem falar que o textual está em 133 e 1 de Salmos, né? Salmos 133, versículo 1. Vou repetir de novo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A leitura diária, Salmo 133, segunda-feira: a desunião expulsa as bênçãos da igreja. Né? Terça-feira, Efésios 4, 15 e 16, diz assim: a desunião impede o crescimento da igreja. Ou a desunião impede o crescimento. Quarta-feira, João 17, 20 e 26, que diz: união, o caminho para a comunhão e o amor. Quinta-feira, Atos 5, do 13 ao 16. A união engrandece a igreja. Sexta-feira, Neemias 4, de 19 ao 23. A união é uma grande força. Sábado, Efésios 4, do 1 ao 16. O Espírito Santo opera a união perfeita. A leitura bíblica em classe é Neemias 5, do 1 ao 6 e do 6 ao... Neemias capítulo 5, versículo 1. Aí você vai no versículo 6 ao 12. Né? Diz assim: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, né? E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um do seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente, segundo as nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vendeciam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhes e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Amém? O nosso assunto hoje, então, vai ser muito bom, né? Para conversarmos, né? As causas da desunião devem ser eliminadas. Essas desuniões geralmente vem por causa de dinheiro, né? Se você não quer ter um inimigo, não empreste dinheiro, diz o ditado popular, né? Você perde o dinheiro e o amigo. Mas hoje nós vamos ver que não é bem assim o que Jesus nos ensinou, que Deus nos ensinou sobre emprestar, né, dinheiro, sobre viver em comunidade, né? Viver em união, em comunhão, como muitos dizem, koinonia, né? Ora, na introdução nós veremos nesta lição um conflito que surgiu entre as diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Porque o problema que existe é o problema de classes, né? Uma classe dominante e uma classe que é dominada, uma classe que trabalha e a outra classe que é empreendedor, né? Que trabalha com empreendimentos, né? E geralmente essas duas classes elas não se unem. O rico, pobre, né? Isso dentro da igreja mesmo.
causa muito pouco medonho. O ponto central diz: Cristo derrubou o muro da separação que havia entre os gentios e judeus, tornando-nos uma verdadeira família de Deus. Como a gente já falou da outra vez, esse muro da separação trata-se de um muro que separava os gentios dos judeus no templo, né? E esse muro, ele foi derrubado com a morte de Cristo na cruz do Calvário, conforme fala o apóstolo. Ele derrubou o muro que nos separava. Então agora a igreja não tem mais judeus nem gentios, tudo agora é a igreja. Todos nós juntos formamos a igreja. Então, a igreja é formada pelos povos, né? Pelas nações, e isso faz com que nós tenhamos união, vivemos em união uns com os outros. E é isso que o apóstolo Paulo nos diz, que agora Deus uniu o povo da promessa aos gentios através da igreja. Hoje Deus criou um novo povo, a igreja, né? E vamos falar isso agora, né? A união, ela caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base desta união? Todos eram do mesmo povo e confessavam sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. Então, o povo estava unido através, tinha como base o povo, através do sacrifício, através do templo, estava tudo renovado, tinham renovado a sua fé no único Deus verdadeiro. E isso fazia deles uma comunidade unida, uma família novamente, né? Como nós falamos, uma família na fé. Como base também dessa união, nós podemos dizer que todos haviam experimentado o despertamento, né, que se havia iniciado pelo rei Ciro. Então todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Então todos tinham passado por essa experiência, a experiência do avivamento, né, do altar levantado, do altar renovado, do templo levantado, o culto a Deus restaurado, os ritos da lei. E agora também todos passavam pela experiência de voltarem do cativeiro e terem experimentado o despertamento, né, o despertamento espiritual, em que o rei Ciro foi uma das pessoas que foi usada por Deus para trazer o povo de volta a Jerusalém. É interessante nós dizermos também que esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja, né? Todos nós passamos viemos do mesmo cativeiro, né? Viemos do mundo, né? Todos nós estávamos desgraçados, éramos escravos do pecado, e agora Deus nos libertou, né? Deus nos libertou e nos colocou na igreja. Então, um paralelo entre os judeus e a igreja, a gente pode fazer rapidamente, por causa que tudo leva para a igreja, né? Que agora nós passamos pelo novo nascimento, um só batismo, um só Deus e uma só fé. Foi isso que Paulo fala em Efésios. Então isso nos faz ver em que Deus, ele nos restaurou, né? Deus nos avivou, né? A gente aprendeu que avivar é trazer vida ao que estava morto, né? Voltar novamente à vida aquele que estava morto. Paulo disse que nós estávamos mortos nos nossos pecados, né? E agora Deus nos trouxe de volta. Então isso é um avivamento, né? Você ser levantado novamente dos mortos espirituais pela pessoa de Jesus Cristo através do Calvário. Então também na igreja há muitas coisas unificantes, né? Todos experimentaram o novo nascimento, todos que nasceram de novo amam os que são nascidos por ele, Jesus. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-nos uma verdadeira família de Deus. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Atos 4:22, né, quando fala muito bem sobre isso, que tudo era em comum, porque todos tinham o mesmo Espírito, né, todos tinham a mesma vontade de evangelizar. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. E então ela se torna uma
antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da igreja. Concordo muito bem com o missionário Eurico Bernes, né? Saudosa memória, em que a igreja, quando está em comunhão uns com os outros e com Deus, ela se torna uma antessala do céu, né? Céu. E enquanto que o mundo, a Bíblia diz que o caminho do ímpio caminha para o abismo e os seus pés firmam-se no inferno, né? Então, o paradoxo disso é que a igreja não, a igreja é a antessala, deve ser a antessala do céu. Por quê? Porque você deve se sentir bem, você deve sair revigorado quando você for assistir um culto. Então, uma igreja em comunhão se torna uma antessala do céu. Você sente a presença de Deus, né? No culto, nas orações, na escola dominical. Em todo momento você sente a presença de Deus. Por quê? Porque estão unidos para buscar a Deus, né? Estão em comunhão. E uma das coisas que consideramos as bênçãos decorrente dessa união é que os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida, né? Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé, são alvos de crítica e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. E a riqueza então é chegar na igreja e encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Ouçamos o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então já é provado que a igreja funciona como se fosse uma sala psicológica, né? Que trabalha a mente das pessoas, né? E elas se sentem bem. É provado isso. Nessa pandemia foi provado que as igrejas fechadas fizeram um mal medonho, um mal tremendo à sociedade. Por quê? Porque aquele que não pode pagar um psicólogo ia para a igreja e lá ele ouvia uma palavra de incentivo, uma palavra que revigorava suas forças, ao passo que em casa ele não tem isso, né? Então a igreja funciona como uma sala psicológica, né? Como uma clínica psicológica, né? E isso é bom, né? Só que é uma clínica espiritual, que trabalha a alma do sujeito mesmo, né? O espírito, né? Na igreja nós levamos as cargas uns dos outros. Existem cargas que cada um tem de levar sozinho, mas existem também as cargas em que podemos ajudar uns aos outros, né? Que pensam na hora de aperto, saber que a igreja pode ajudar em oração. E muitas vezes a igreja tem cartas que não se pode fazer nada, né? A não ser orar. Só a oração pode resolver, né? E o lugar propício para isso é as nossas igrejas, né? As nossas Assembleias de Deus. É o lugar que nós temos como casa de oração, né? E essas casas de oração é que nos ajuda, né? Quando nós precisamos e quando nós caminhamos, né? A chegar nessa caminhada celestial, né? Nós caminhando, nós precisamos de oração. E qual é o lugar indicado para orar? A igreja, né? A união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém quando estiver edificada dentro do muro é mais difícil tirá-la, né? 1 Pedro 2, 4, 5, quais sois pedras, né? Então nós, quando estamos unidos, é mais difícil, né? Alguém ser derrubado, alguém ser tirado, né? Quando você está só, quando você está sozinho, é mais fácil ser vencido. Mas quando todo mundo está junto ali, as ovelhas, vem o lobo e é mais difícil arrebatar a ovelha. Por quê? Porque está todo mundo junto, todo mundo unido, né? E isso é um exemplo da igreja, né? É interessante também dizer que uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Os verdadeiros discípulos de Jesus não são conhecidos pelas curas, não são conhecidos pelas pregações, não são conhecidos pelas vestimentas, mas são conhecidos pela sua união uns com os outros e com Deus. Interessante isso. João 13, 25, né, nos fala dessa forma.
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha o que Jesus disse. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não ficar pelejando, para saber quem é mais bonito, quem é mais bonito. Mas quem mas na união deles, eles provariam ao mundo que seriam discípulos de Jesus. E isso não mudou, Nós sabemos que isso não mudou. Nós conhecemos os verdadeiros servos de Deus quando eles são unidos, vivem pela união. Esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O autor de Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então a união, ela faz com que você resista ao mal, com que a igreja vença, com que a igreja não seja derrotada. A união é isso. É interessante dizer que o mistério da igreja em Cristo, formado pela união entre judeus e gentios, estivera oculto desde a eternidade. É o síntese do tópico primeiro, E é interessante que no dicionário Vine, do Rio de Janeiro, CPAD em 2002, página 485, fala sobre koinonia, E ele traduz como koinonia, tendo em comum, koino, sociedade, companheirismo. Denota, primeiro, a parte que alguém tem em algo, participação, companheirismo, reconhecimento, reconhecido, companheirismo reconhecido e desfrutado, É assim usado acerca das experiências e interesses comuns dos cristãos, Atos 2,42, Gálatas 2,9. Da participação no conhecimento do Filho de Deus, 1 Coríntios 1,9, do compartilhamento, da realização dos efeitos do sangue, ou seja, da morte de Jesus Cristo e do corpo de Jesus, ou seja, da morte de Jesus e do corpo de Jesus, conforme é exposto pelos emblemas da ceia do Senhor, 1 Coríntios 10, 16. Da participação no que é derivado do Espírito Santo, 2 Coríntios 13, 13, Filipenses 2:1. A participação nos sofrimentos de Cristo, a comunhão nos faz isso, Filipenses 3:10. Do compartilhamento da vida da ressurreição possuída em Cristo, conseguir companheirismo com o Pai e o Filho, 1 João 1:3. Negativamente, da impossibilidade de comunhão entre a luz e as trevas. Não existe comunhão entre luz e trevas. E 2 Coríntios 6 e 14. A parte 2 é companheirismo manifesta em atos, também que significa koinonia, Companheirismo manifesta em atos. Os efeitos práticos do companheirismo com Deus, realizado pelo Espírito Santo na vida dos crentes, é resultado da fé. Filemon 6, e encontrando expressão no ministério em comum com os necessitados, Romanos 15:26. Então, e na proclamação do Evangelho pelos dons, Filipenses 1:5. Então, tudo isso é koinonia, Koinonia, comunhão, companheirismo, uma sociedade entre os irmãos, uma sociedade em que nós temos uns com os outros, de servir a Deus. O maior projeto que uma pessoa pode fazer, projeto de vida. Qual é o maior projeto de vida? Morar no céu. Morar no céu é o maior projeto que você pode fazer na sua vida. E isso é koinonia, comunhão. A união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça que estava ameaçando aquela sociedade? Tinham experimentado a mesma circunstância. Todos tinham sido escravos, todos tinham sido libertos, todos tinham sido avivados, todos tinham ajudado na construção do templo, todos tinham ajudado na renovação do altar, todos tinham ajudado na união dos muros da cidade. Mas o que estava ameaçando aquela sociedade? Primeiro, a real ameaça tratava-se de uma grande justiça social,
financeira. Né? Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto dos seus irmãos mais ricos, né? Os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Neemias 5, do 1 ao 5 fala sobre isso. Isto foi causa do grande clamor entre os judeus. Esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado. Né? Neemias 5 e 6 nos fala sobre isso. Então, a questão financeira foi o que levou a quase uma ruptura nessa sociedade de irmãos, né? Nessa sociedade de pessoas que tinham vindo do cativeiro babilônico. Qual? Tomar dinheiro emprestado até para pagar o tributo do rei. Né? Tudo. Eles tomavam dinheiro, né? E não tinha como sobreviver daquele jeito. Então muitas pessoas vendiam seus filhos e seus filhos como escravos. Né? Vendiam como escravos, tinham perdido já suas terras, tinham perdido suas casas, tinham perdido seus animais e agora estavam na miséria. Né? Então estavam na miséria e só tinha uma coisa, recorrer ao homem de Deus, a um líder que Deus tinha colocado na frente do povo. Né? E foi isso que eles fizeram. Como se explica essa grande injustiça? Né? Em primeiro lugar, era uma expressão falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Desta forma, os mais ricos pecavam contra seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo, Filipenses 2 e 3, e que devemos suportar uns aos outros em amor, Efésios 4 e 2. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei, Levíticos 22 e 26, Êxodo 22 e 25. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. 1 Coríntios 1 e 8. Né? Coríntios 8, 12. Diz assim, 8, 12. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Isso é sério, irmãos. Vamos levar isso a sério. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Mas infelizmente, qual é o rico que vai querer saber disso? Aí o cara é pobre, quem manda sou eu, né? Só um... Então, era isso que estava acontecendo naquela sociedade, né? Os ricos estavam tratando seus irmãos pobres muito mal, né? E isso não estava bem. Deus estava privando a pessoa de se abençoar, né? A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra os seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhe importava o choro dos seus irmãos. Neemias 5:1. A opressão faz endoidecer até o sábio, Eclesiastes 7:7. Você só viver na opressão, endoidece, né? Até o sábio fica louco, né? De tanto ser oprimido. E isso foi o que aconteceu ali com os judeus daquela época. É interessante nós dizermos também que a pessoa deixa-se levar, né? Por tirar vantagem em cima dos mais pobres, né? E daí esquece, né? Esquece dos outros. Ora, a injustiça social é uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. A falta de amor, né? A falta de temor do Senhor. Na verdade, o pessoal estava preocupado em tirar vantagem, em tomar terras, em
não importava se os outros estavam morrendo de fome, o importante era eles terem o bastante, né, para comer, e o bastante, né, mais do que o suficiente para viverem, né? E não se importava se os outros eram escravos, se os outros não ganhavam nada, se os outros passavam fome. E isso não estava bem. Isso levou o povo ao desespero. Ora, o pessoal era escravo e agora estava vivendo pior, porque estava vivendo em miséria extrema, né? A ponto de vender seus filhos para poder cobrir suas dívidas, né? Pensou numa situação dessa que você tem que vender sua família, vender seus filhos para poder cobrir, né, um empréstimo que você fez e não conseguiu pagar? Mas, irmãos, a Bíblia proibia isso, né? Proibia cobrar o dinheiro a juros altos, né? Eu achei interessante no subsídio teológico, né, que ele foi tirado do Lawrence Richard, do Guia do Leitor da Bíblia, do Rio de Janeiro, 2005, página 317 da CPAD. Ele fala sobre pobreza, né? Tanto as condições da seca como altas taxas produziam grande aperto na agricultura. A avareza dos ricos que emprestavam dinheiro às famílias desesperadas a juros altos e então hipotecavam as suas propriedades. Foi a principal causa da tremenda dificuldade em que muitos se acharam. Hoje há muitas razões para a pobreza, porém a avareza permanece como causa mais comum, né? O cara não empresta, só empresta juro alto, né? Hoje a nossa renda da Caixa Econômica não é mais do que 0,5, 0,3, né? Mas, no entanto, o juro mensal em que você vai pedir emprestado a qualquer pessoa aí é 20% que eles cobram. Quer dizer, se a inflação está a 3% ao ano, você imagine como esse cara não lucra emprestando dinheiro a 20% ao mês. Mas, irmãos, isso foi o que os judeus faziam. O judeu não era besta, o judeu não se preocupava muito não. Ele emprestava o dinheiro dele e queria a juros exorbitantes. Isso fazia com que o povo perdesse, né, as suas terras e os seus filhos, como já foi dito, né? Só diminuir um pouco ali também. Então isso era o resultado da pobreza. Hoje não é diferente não. Hoje, enquanto que um deputado aqui no Brasil ganha seus 39 mil, 35 mil, mais ou menos isso, um salário mínimo de 1.200. Isso eles ganham limpo, só o dinheiro, além de eles terem não sei quantos empregados a favor deles, né, para trabalhar para eles, combustível, moradia, tudo pago pelo Estado, né? Vivem como reis, enquanto que a população vive como miserável, né? Ganhando um salário mínimo de R$1.090, mais ou menos, tendo que pagar água, luz, alimentação, não sobra nada e o cara ainda passa necessidade, com esse salário de miséria. Não é também diferente daqueles tempos, né? Os caras que estavam na liderança do governo só pensavam neles. Mas graças a Deus que ali Deus levantou Neemias, né, para confrontá-los, né, É interessante dizer que um dos motivos também daquela terra ser muito pobre eram os altos tributos cobrados pela Pérsia, né? O rei da Pérsia cobrava cerca de 20 milhões em ouro de dáricos, né? Dáricos era uma moeda persa, da época. Anualmente em taxa, né? O pagamento era exigido em moedas de ouro ou prata, que eram derretidos e armazenados em lingotes, né? Quando Alexandre o Grande tomou Suzã, onde Neemias havia servido Artaxerxes, né, encontrou cerca de 270 toneladas de ouro, 1.200 toneladas de prata. Né? A política privou o reino do seu dinheiro, criou a inflação e foi em parte responsável pela aflição econômica da Judéia. Vocês imaginem aí, né? O cara pegou todo o dinheiro, aquele dinheiro não movimenta, aquele dinheiro não gera emprego, aquele dinheiro não gera melhoria de vida para ninguém, só para eles mesmos. Eles armazenam tudo lá
Aí quando o Alexandre Grande chega aqui, toma o rei para ele matou lá o pessoal lá, tomou. Então foi quando eles descobriram que tinha esse dinheiro todo. Só repetir a quantia para vocês saberem quanto tinha armazenado. Um dinheiro parado que poderia ser emprestado, um dinheiro que poderia gerar lucro, um dinheiro que poderia fazer com o povo viver feliz. Não, estava lá armazenado. E eles cobrando altos, né, altos tributos às outras nações, que eram 270 toneladas de ouro e 1.200 toneladas de prata que Alexandre encontrou ali no banco, armazenado no banco ali da Pérsia. É interessante também o que é usura, né? Usura é uma palavra hebraica que significa massa, né? Aparece só a palavra hebraica massa, né? Aparece, vamos desfazer o que eu disse, né? Vamos dizer usura. A palavra hebraica massa aparece somente em Neemias, significa impor uma sobrecarga, né? O Antigo Testamento proíbe cobrar juros em empréstimos aos vizinhos pobres, Êxodo 22, 25 a 27. Essas condições estavam sendo violadas, então as pessoas violavam os mandamentos de Deus e não estavam nem aí, né? Não, isso aí foi para o tempo de Moisés, não vale mais não. E assim as pessoas continuam hoje, a história se repete, né? Não. A gente pode fazer do jeito que a gente quer, porque a gente é o dono da igreja agora, né? Então a gente pode fazer do jeito que a gente quer, a gente não vai ouvir ninguém. A Bíblia aí é para aquela época, né? É assim que o impostor, o incrédulo pensa. Mas não é isso que nós devemos pensar, né? Neemias solucionou o problema. Neemias convocou um grande ajuntamento, né? Neemias 5:8, uma assembleia, né? Reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-lhes: obedeciam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Neemias 5:8. Primeiramente, Neemias ele convocou a reunião e confrontou essas pessoas. Essas pessoas foram confrontadas por Neemias. Neemias tinha liderança para isso, né? Era o governador, né? Perguntou se o povo deixou de ser escravo da Babilônia e da Pérsia para agora ser escravo deles mesmos, né? Ser escravo dos ricos, né? Que dominavam a Judéia. Neemias fez uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho, né? Restitui-lhes hoje. Neemias inclui na proposta. Eles e seus auxiliares haviam prestado a juros, né? Note bem, a juros, mas não com usura, né? E Neemias estava disposto a não receber os juros. Neemias 5:10 diz que não, a gente não. 5:10 diz também eu, meus irmãos e meus moços, a juros lhes temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Então ele disse que não queria mais receber os juros do dinheiro emprestado. Difícil, né? Alguém dizer isso. Né? Mas a proposta de Neemias foi acatada. Restituí-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Neemias 5:12. Neemias faz com que eles jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento. Então, a partir dali, eles prometeram que não iriam mais cobrar usura, né, que é mais do que juros daquilo que eles tinham emprestado àqueles camaradas lá, seus irmãos, né? E disse que ia restituir a propriedade que eles tomaram, né? Verdadeiros agiotas, né? Tinham tomado os seus próprios irmãos. 1 Coríntios 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, todos nós somos corpos de Cristo, então nós deveríamos tratar uns aos outros com amor e com respeito, né? E com humildade. Ora, a paz voltou a reinar entre os judeus. Depois de tudo isso, e os judeus clamaram contra seus próprios irmãos ao governador, que era Neemias, depois que eles aceitaram a repreensão, depois que eles foram confrontados, tem que ser confrontado, e se não for confrontado, não tem, o cara sempre vai pensar que tem a razão, né? Ah, não, o dinheiro é meu e tal, mas eles foram confrontados e aceitaram a fala de Neemias, né? E ao aceitar, eles devolveram
o que tinham tomado dos seus irmãos através da agiotagem. Ora, a paz voltou a reinar entre os judeus, surgindo um problema entre os irmãos. Deve logo ser tratado com muita diligência, diz o nosso missionário, né? Havendo um problema entre os irmãos, deve ser tratado. Você não pode colocar para debaixo do tapete. Tem que procurar a liderança, tem que procurar resolver aquele problema, né? Quando um líder do povo for ignorado, desinteressado, quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave, né? Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade, com sabedoria de Deus. Neemias foi, nesse sentido, um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com seus servos. Hoje, isto é, Deus quer abençoar seus servos hoje. Isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Salmo 90, versículo 17. Então, havendo problema na igreja, a liderança deve logo procurar resolver. Deve logo procurar resolver para quê? Para que aquele problema não se torne uma bola de neve e depois se torne um prejuízo para a obra muito maior, né? Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente, né? Ora, bem-aventurados os pacificadores, Mateus 5 e 9, né? A desunião representa uma obra da carne, Gálatas 5, 19 e 20. Estas coisas entristecem o Espírito Santo, Efésios 4, 30. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja. Andai em amor, como também Cristo vos amou, Efésios 5, 2. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão, 1 João 4, 21. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, João 17, 21. Finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. João 17 e 4, né? Então, a desunião, ela destrói a comunhão e o amor. E devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo, né? A união entre os crentes é a estabilidade espiritual e da paz da igreja. Por isso os problemas devem ser tratados com amor, com calma, com mansidão e com imparcialidade, né? A paz foi mantida porque Neemias enfrentou os problemas com humildade, né? Parcialidade e com sabedoria de Deus. Ele precisou disso para poder o quê? Para poder resolver os problemas. O problema não se resolve com outro problema, né? O problema se resolve com soluções. Essas soluções têm que ser pacíficas, né? Tem que ser pacíficas. Então, Jesus falou: bem-aventurados os pacificadores, né? O Neemias, a importância do trabalho em equipe, né? Está no Guia Cristão da Leitura da Bíblia do Rio de Janeiro, CPAD 2013, página 198. Neemias não era adepto do ministério de um homem só. Ele sabia da importância de conseguir que todos se envolvessem no trabalho e se sentissem parte da equipe. Eles conseguiriam isso tendo o cuidado de designar as pessoas para trabalhar juntas em áreas do muro que fosse perto da casa delas. Observe que a recorrência da expressão ao seu lado no capítulo 3, de Neemias 3, de 7 e 17, o trabalho em equipe garante que todos juntos conseguem mais, né? Todos juntos conseguem mais. É interessante dizer que esse trabalho em equipe é o que gera a união, né? Não é essa questão de você ir para a igreja e você não ter nada para fazer, torna a pessoa assim relaxada, né? Torna a pessoa assim desobrigada, né? E eu pensando nisso, eu lembro das nossas igrejas, né, antigas, e quem fazia era os próprios crentes, né? A gente não tinha grandes empresas, né, para fazer os templos, então quem fazia os próprios crentes. Isso fazia com que os crentes se tornassem membros da luz, se tornassem mais unidos, né? A pessoa
pessoa se sentia parte da igreja. Por quê? Porque tinha carregado um tijolo, tinha sentado um tijolo, tinha carregado areia, tinha doado cimento, tinha feito alguma coisa, tinha trabalhado literalmente, né? De pedreiro, de servente, de mestre de obra naquela igreja, então, naquele tempo. Então, isso fazia com que a pessoa se sentisse parte da igreja. Então, quando você é ocupado, quando você é ocupado naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você faz na igreja, então você se sente mais útil, né? E essa utilidade faz com que você tenha mais comunhão dentro do trabalho da igreja. Por isso que nós devemos sempre manter nossas mentes ocupadas, né? E procurar qual a pessoa certa para cada trabalho dentro da igreja. Qual é a pessoa certa? Aquele que gosta de fazer o serviço, é aquele que tem prazer em fazer aquele determinado serviço. E esse trabalho em equipe foi o que o nosso irmão Neemias fez, né? E o povo todo ficou unido, né? Como uma só pessoa. Por quê? Porque eles tinham um líder que os ajudou a fazer isso, né? Os ajudou a fazer isso. Porque ele tratava as coisas com imparcialidade, com humildade e com a sabedoria de Deus. São as coisas necessárias para um líder cristão, né? É interessante que o que caracterizou os judeus libertos da União, aliás, o que caracterizou os judeus libertos do cativeiro foi a sua união, né? A união uns com os outros, né? Ajudando uns aos outros. Isso é o que caracterizava eles, né? Naquele segundo templo que eles reconstruíram em Jerusalém, né? E isso é o que deve caracterizar cada um de nós também, a união, nosso amor uns para com os outros. O 2 eu achei interessante da nossa reflexão, porque o que simbolizava a união entre os judeus que retornaram do cativeiro e Deus, a união que deve haver entre Cristo e a igreja, né? Então, assim como os judeus estavam unidos a Deus, a primeira coisa que eles fizeram foi um altar, né? E depois de edificar o altar, eles passaram a edificar o templo. Assim também o cristão deve edificar a sua vida em Deus, né? Sua vida em Cristo, né? É interessante que ao voltar do cativeiro, que eles construíram o templo, a gente notou em lições passadas que tudo era monturo, né? Eles estavam no meio do lixo, né? Casa destruída, muro destruído, porta queimada, tudo queimado. Mas o templo estava construído no meio daquilo tudo, né? Às vezes as pessoas vêm para a igreja e estavam ainda cheio de coisa ainda, um linguajar profano ainda, um linguajar até que ele não se libertou ainda, que veste, essas coisas todas. Mas só que a gente nota uma coisa, dentro dele o altar já foi levantado, né? Dentro dele o templo de Deus já foi erguido. E isso vai contagiando a pessoa de dentro para fora, de tal forma que as suas ações últimas se tornam maravilhosas, né? Por quê? Porque já foi restaurado por dentro, né? A comunhão com Deus já foi resgatada, né? O templo dele já foi edificado interiormente, né? E é isso que nós devemos ter e devemos fazer como cristãos e como novos convertidos, né? Quando nós aceitamos a fé e continuar